Virgem, existe algo se formando silenciosamente na sua vida agora, algo que você ainda não consegue ver por completo, mas que já começou a se mover nas camadas mais profundas do seu caminho. E eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer nos próximos minutos, porque o que está acontecendo ao redor de Virgem neste momento não é coincidência, não é acaso, é o resultado de uma energia que foi plantada há muito tempo atrás, como uma semente que ficou meses escondida debaixo da terra, absorvendo nutrientes, criando raízes fortes, e que agora, finalmente, está pronta para romper a superfície. A prosperidade que muitos virginianos vão experimentar nos próximos tempos não vai chegar como um raio no céu azul, ela vai surgir como um amanhecer, devagar, com luz suave, até que de repente você perceba que o dia inteiro mudou. E o mais importante é que essa mudança não depende de sorte, ela depende de você entender o que está se formando nos bastidores da sua própria história. E é exatamente isso que vamos revelar aqui, passo a passo, fase por fase. Fase 1. Virgem, a primeira coisa que você precisa entender é que a prosperidade verdadeira não nasce do nada. Ela nasce de um solo que foi preparado com paciência, com cuidado, com dedicação silenciosa. E você, mais do que qualquer outro signo, sabe o que significa trabalhar sem que ninguém veja, sabe o que é acordar cedo, dar o seu melhor, e muitas vezes sentir que ninguém percebeu o seu esforço. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante hoje. Cada gota de suor que você derramou, cada noite que você passou preocupado, cada vez que você escolheu fazer a coisa certa mesmo quando era difícil, tudo isso foi como adubo sendo colocado na terra. Você não estava perdendo tempo, você estava construindo a base. Pense numa árvore frutífera. Ela não dá frutos no primeiro ano, nem no segundo. Às vezes leva anos até que os primeiros frutos apareçam. Mas quando aparecem, eles vêm em abundância, porque as raízes são profundas, porque o tronco é forte, porque tudo foi feito do jeito certo. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. As raízes que você plantou ao longo de anos de esforço, de disciplina, de cuidado, estão finalmente prontas para dar frutos. A estação da colheita está chegando para a Virgem, e ela não vai ser pequena, porque você não plantou pouco. Você plantou com o coração inteiro, e é com o coração inteiro que a vida vai devolver para você. Fase 2. Agora, tem algo que precisa ser dito sobre a forma como Virgem lida com dinheiro e com recursos, porque isso tem tudo a ver com o que está se formando nos bastidores. Virgem é um signo que naturalmente entende o valor das coisas. Você não é daqueles que sai gastando sem pensar, você analisa, compara, pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão financeira. E essa característica, que às vezes você até acha que é um defeito, é na verdade uma das suas maiores forças. Porque enquanto outras pessoas estavam desperdiçando oportunidades, você estava guardando, preservando, protegendo o que tinha. E isso criou algo muito poderoso na sua vida. Criou uma reserva invisível, uma base sólida que agora vai servir como plataforma para o próximo salto. Imagine um rio que corre por entre as montanhas. Ele não faz barulho à toa, ele vai esculpindo a pedra aos poucos, com constância, com persistência. E um dia, aquele rio que parecia pequeno, se transforma numa força capaz de mover tudo ao seu redor. É isso que o seu cuidado com os recursos está fazendo. Está criando um fluxo de prosperidade que vai se tornar cada vez mais forte, cada vez mais consistente. Nos próximos tempos, você vai começar a perceber que portas que estavam fechadas vão se abrir de forma inesperada. Oportunidades que pareciam distantes vão aparecer mais perto do que você imaginava. E tudo isso porque você fez a sua parte. Você cuidou do que tinha. E agora a vida está reconhecendo esse cuidado de uma forma muito concreta e muito real. Fase 3. Existe uma área da sua vida, Virgem, que tem pedido atenção há algum tempo, e que está diretamente ligada à prosperidade que está se formando agora. Essa área tem a ver com a forma como você se enxerga, com o valor que você dá a si mesmo, não em termos de vaidade, mas em termos de reconhecimento do seu próprio mérito. Muitas vezes, pessoas de Virgem têm dificuldade em aceitar elogios, em reconhecer que fizeram algo extraordinário, porque sempre acham que poderiam ter feito melhor. Mas essa fase que está chegando vai mudar isso, porque a vida vai colocar espelhos na sua frente, situações que vão mostrar claramente o quanto você é capaz, o quanto você já conquistou, o quanto você merece receber de volta. É como uma flor que passou o inverno inteiro escondida debaixo da neve, protegendo suas pétalas, guardando sua beleza para o momento certo. E quando a primavera chega, ela não se abre com medo, ela se abre com toda a sua força, com toda a sua cor, com toda a confiança de quem sabe que aquele é o momento certo. Você está entrando na sua primavera. Virgem. O inverno foi longo, sim, houve momentos em que você achou que o frio nunca ia passar, mas ele está passando.
E o que vai florescer agora dentro de você é um senso de valor próprio tão forte, tão genuíno, que vai transformar a maneira como você se apresenta ao mundo. E quando você muda a forma como se vê, o mundo muda a forma como trata você. Essa é uma das leis mais poderosas que existem, e ela está trabalhando ao seu favor agora mesmo. Fase 4. Virgem, tem algo acontecendo no campo das suas relações que está diretamente conectado com a prosperidade que estou descrevendo. Porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é abundância em todas as áreas da vida, e isso inclui as pessoas que caminham ao seu lado. Nos próximos tempos, você vai perceber uma mudança sutil mas muito significativa nas suas conexões. Pessoas que estavam distantes podem voltar, não por acaso, mas porque a energia que você está emanando agora é diferente, é mais forte, mais clara, mais magnética. É como quando uma árvore começa a dar frutos, os pássaros vêm naturalmente, as abelhas aparecem, a vida se organiza ao redor daquilo que está florescendo. Você não precisa correr atrás de ninguém, você não precisa implorar por atenção ou reconhecimento. O que você precisa fazer é continuar sendo quem você é, continuar cuidando do seu jardim interior, e as pessoas certas vão encontrar o caminho até você. Mas existe um detalhe importante aqui, essa fase também vai pedir que você solte algumas conexões que já não servem mais. Não com raiva, não com mágoa, mas com a sabedoria de quem entende que nem todo mundo está preparado para acompanhar o seu crescimento. Assim como uma árvore precisa ser podada para crescer com mais força, às vezes a gente precisa deixar ir aquilo que está pesando, aquilo que está impedindo que os galhos novos se estendam em direção ao sol. Confie nesse processo. Virgem. As pessoas que são para você vão ficar, e as que precisam seguir outro caminho vão seguir, e tudo isso faz parte do plano maior que está se desenhando na sua vida. Fase 5. Agora eu quero falar sobre algo que muitos virginianos sentem mas raramente comentam em voz alta. Aquela sensação de que algo grande está por vir, uma intuição silenciosa de que a vida está preparando algo especial. Se você tem sentido isso, eu quero que saiba que não é imaginação, não é ilusão, é o seu espírito reconhecendo o que a mente ainda não consegue processar. Virgem é um signo de terra, e a terra sente as mudanças antes que elas sejam visíveis. Antes de um vulcão entrar em erupção, a terra treme de leve, os animais sentem, o ar muda. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Você está sentindo os tremores do que está por vir, pequenos sinais que indicam que uma grande transformação está a caminho. Essa transformação não é assustadora, mesmo que pareça às vezes. Ela é como a chuva que cai depois de uma longa seca. Pode vir com trovões, pode vir com vento, mas traz consigo a água que vai renovar tudo. A prosperidade que está se formando nos bastidores da sua vida não é uma coisa pequena. É algo que tem o potencial de mudar a sua realidade de uma forma profunda e duradoura. Mas para isso acontecer, você precisa confiar no processo, precisa parar de tentar controlar cada detalhe, e permitir que a vida faça a parte dela. Eu sei que para a Virgem isso é difícil, porque vocês gostam de ter tudo planejado, tudo organizado, tudo sob controle. Mas essa fase está pedindo que você solte um pouco as rédeas, que confie que o universo também sabe fazer a sua parte. Respire fundo, e permita. Fase 6. Virgem, existe uma energia financeira muito específica se movendo na sua direção agora, e ela tem a ver com algo que você começou no passado, talvez um projeto, talvez uma ideia, talvez uma decisão que na época pareceu pequena mas que plantou uma semente poderosa. Essa semente está germinando. Nos próximos tempos, você pode receber notícias sobre dinheiro que não esperava, pode descobrir que algo que você investiu está dando retorno, pode encontrar uma oportunidade de ganho que parece ter surgido do nada. Mas eu quero que você entenda, nada surge do nada. Tudo é consequência. E o que está chegando agora é consequência direta das escolhas sábias que você fez quando ninguém estava olhando. É como um agricultor que planta no outono, quando todo mundo acha que não é tempo de plantar, mas ele sabe que certas sementes precisam do frio do inverno para germinar, e quando a primavera chega, ele é o primeiro a colher. Você foi esse agricultor. Virgem. Você plantou quando outros descansavam, você trabalhou quando outros duvidavam, e agora é a sua vez de colher. Mas eu preciso te alertar para uma coisa: quando essa prosperidade começar a aparecer, não deixe o medo tomar conta. É natural que Virgem fique preocupado pensando se vai durar, se é real, se não vai desaparecer. Mas essa abundância é fruto do seu trabalho, é fruto da sua dedicação, e ela veio para ficar. Não para ser passageira, mas para ser o começo de um novo capítulo financeiro na sua vida. Um capítulo onde você finalmente vai experimentar a tranquilidade que tanto merece. Fase 7. Tem um aspecto da prosperidade que muitas pessoas ignoram, mas que para a Virgem é absolutamente essencial, e é a saúde.
Porque de que adianta ter abundância material se o corpo não está bem, se a energia não flui, se as noites são mal dormidas e os dias são carregados de cansaço? E eu tenho uma notícia muito boa para você. Essa fase que está se formando nos bastidores não traz apenas prosperidade financeira, ela traz também uma renovação da sua vitalidade. É como se o seu corpo estivesse recebendo uma nova dose de energia. Como um jardim que recebe chuva depois de semanas de sol forte. As plantas que estavam murchas começam a se levantar, as folhas recuperam a cor, e tudo volta a ter vida. Nos próximos tempos, você pode sentir uma disposição que não sentia há muito tempo, uma vontade de se movimentar, de cuidar de si, de fazer mudanças que há anos vinha adiando. E isso não é coincidência, é parte do pacote completo de prosperidade que está chegando. Porque quando a energia muda, quando os astros se alinham a favor de um signo, não é só uma área que melhora, é a vida inteira que começa a se reorganizar. Preste atenção nos sinais do seu corpo, ele está te dizendo o que precisa. Talvez seja mais descanso, talvez seja mais movimento, talvez seja uma alimentação diferente, talvez seja simplesmente mais tempo ao ar livre, respirando, sentindo o sol no rosto. Cuide do seu corpo. Virgem, porque ele é o veículo que vai te levar até toda essa abundância que está se formando. Um corpo saudável atrai prosperidade, porque tem energia para agir, para criar, para receber. Fase 8. Virgem, existe um padrão que se repete na vida de muitos virginianos, e que está prestes a ser quebrado agora. Esse padrão é o de dar mais do que receber, de cuidar de todos ao redor mas esquecer de cuidar de si mesmo, de colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. E durante muito tempo, esse padrão funcionou, porque faz parte da natureza de Virgem servir, ajudar, estar presente. Mas chegou o momento em que a balança precisa se equilibrar. A prosperidade que está se formando nos bastidores da sua vida está pedindo que você abra espaço para receber. Não é egoísmo, é equilíbrio. Pense numa fonte de água cristalina. Se ela só jorra e nunca é alimentada por uma nascente subterrânea, eventualmente seca. Mas se existe um fluxo constante de entrada e saída, a fonte permanece viva, fresca, abundante para sempre. Você precisa ser essa fonte equilibrada, precisa permitir que a vida devolva para você tudo o que você deu ao longo dos anos. E eu sei que isso pode ser desconfortável no começo, porque Virgem não está acostumado a receber, não está acostumado a ser o centro das atenções, não está acostumado a dizer sim quando algo bom aparece sem que tenha trabalhado exaustivamente para merecer. Mas você merece. Virgem, você sempre mereceu. E essa fase vai te ensinar a receber com o coração aberto, sem culpa, sem medo, sem achar que vai acabar. A abundância é o estado natural do universo, e você faz parte desse universo. Permita-se receber o que é seu por direito. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Fase 9. Agora. Virgem, eu preciso falar sobre algo que pode estar bloqueando a chegada dessa prosperidade, e que muitas vezes age de forma invisível na vida das pessoas. Estou falando do medo do sucesso. Sim, você leu certo, medo do sucesso. Porque é muito comum que pessoas de Virgem tenham medo não do fracasso, mas do que acontece quando as coisas dão certo. Medo de não conseguir manter, medo de que as pessoas mudem ao redor, medo de que a felicidade seja passageira. E esse medo, por mais silencioso que seja, funciona como uma pedra no meio do rio, ele desvia o fluxo da abundância, faz com que as coisas boas passem ao lado em vez de chegar até você. Mas a boa notícia é que essa fase que está se formando nos bastidores vai trazer clareza sobre esses medos, vai iluminar os cantos escuros onde eles se escondem, e vai te dar a força para removê-los um por um. É como quando o sol da manhã entra pela janela e revela a poeira que estava invisível no escuro. No começo pode parecer que tem mais sujeira do que antes, mas na verdade, a poeira sempre esteve lá, você só não via. E agora que você pode ver, pode limpar. Cada medo que você enfrentar nos próximos tempos é uma pedra sendo removida do caminho do rio, é o fluxo da prosperidade ficando mais livre, mais forte, mais direto. Não tenha medo de olhar para dentro de si. Virgem. O que você vai encontrar lá não é fraqueza, é coragem, é resiliência, é a força de quem já sobreviveu a tantas tempestades e continua de pé. Essa força é o que vai te levar até a abundância que está se formando para você. Fase 10. Virgem, existe algo muito bonito acontecendo no campo espiritual da sua vida neste momento.
Algo que talvez você não esteja percebendo porque está ocupado demais com as questões práticas do dia a dia. Mas eu preciso que você pare por um momento e preste atenção, porque essa dimensão espiritual é uma das chaves mais importantes para a prosperidade que está se formando. Não estou falando de religião, estou falando de conexão, de sentir que você faz parte de algo maior, de perceber que existe uma inteligência por trás de tudo o que acontece, mesmo quando a gente não entende na hora. Nos últimos tempos, você pode ter percebido momentos de sincronicidade, coisas que se encaixam de um jeito que não pode ser só coincidência, pensamentos que se materializam, pessoas que aparecem no momento exato. Tudo isso são sinais de que você está alinhado com algo muito poderoso. É como quando os pássaros voam em formação. Cada um sabe exatamente onde precisa estar, sem combinar, sem planejar. É uma inteligência natural que guia o movimento. Você está sendo guiado dessa mesma forma. Virgem. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, mesmo as pequenas, está te levando na direção certa. A prosperidade não é só material. Ela é também esse sentimento de estar no lugar certo, no momento certo, fazendo o que precisa ser feito. E quando você combina essa consciência espiritual com a sua capacidade prática, com a sua disciplina, com o seu olhar atento para os detalhes, o resultado é extraordinário. Você se torna uma força da natureza, imparável, focada, abundante em todas as dimensões da vida. Esse é o convite que essa fase está fazendo para você, unir o céu e a terra dentro de si. Fase 11. Agora eu preciso falar sobre trabalho e carreira, porque para muitos virginianos, essa é uma área onde grandes mudanças estão se desenhando nos bastidores. Se você tem sentido uma inquietação, uma vontade de fazer algo diferente, de mudar de direção, ou de finalmente dar aquele passo que vem adiando, saiba que essa inquietação não é à toa. É o sinal de que o seu espírito está pronto para o próximo nível. Virgem é um signo que se destaca em qualquer ambiente de trabalho pela competência, pela dedicação, pela capacidade de enxergar detalhes que ninguém mais vê. Mas muitas vezes, essa excelência não é reconhecida da forma que deveria. E isso cria uma frustração silenciosa que vai se acumulando ao longo dos anos. Mas essa fase que está chegando vai mudar esse cenário. É como quando uma nascente de água que corria escondida debaixo das rochas finalmente encontra uma abertura e jorra com força para a superfície. Impossível de ignorar, impossível de não reconhecer. O seu talento vai encontrar essa abertura. Virgem. Seja através de uma promoção, de um convite inesperado, de uma ideia que finalmente ganha forma, ou de uma coragem nova que surge dentro de você para fazer o que sempre quis fazer. O universo não desperdiça talento, e o seu talento é imenso. Cada habilidade que você desenvolveu, cada conhecimento que acumulou, cada experiência que viveu, tudo isso está se combinando agora para criar a oportunidade perfeita. Não apresse o processo, mas também não fique parado esperando. Esteja atento, esteja preparado, porque quando a porta se abrir, ela vai se abrir rápido, e você precisa estar pronto para atravessá-la com confiança. Fase 12. Virgem, tem uma mensagem que precisa chegar até você agora, e ela é sobre paciência. Eu sei que essa é uma palavra difícil para quem já esperou tanto, para quem já fez tanto, para quem já deu tanto de si. Mas a paciência que estou pedindo agora não é aquela paciência passiva, de ficar sentado esperando. É uma paciência ativa, uma paciência que trabalha enquanto espera, que se prepara enquanto aguarda, que confia enquanto caminha. Pense no bambu chinês. Nos primeiros 5 anos depois de plantado, ele quase não cresce para fora da terra, mal se vê alguma coisa. Mas debaixo do solo, suas raízes se espalham por metros e metros, criando uma base extraordinária. E então, no 6º ano, ele cresce até 30 metros em apenas algumas semanas. Quem não conhece o processo olha e acha que é um milagre, mas quem plantou sabe que foram 5 anos de trabalho invisível. Você está nos seus anos de bambu. Virgem. O crescimento que está por vir vai impressionar as pessoas ao seu redor, mas você vai saber que ele é resultado de tudo o que fez nos bastidores. Cada dia que você continuou mesmo sem ver resultado, cada momento que você escolheu não desistir, cada noite que você foi dormir pensando se estava no caminho certo, tudo isso foi parte da construção das suas raízes. E raízes fortes sustentam árvores gigantes. A prosperidade que está chegando para você não é frágil, ela é sólida, porque foi construída com tempo, com dedicação, com uma paciência que poucos teriam. Honre esse processo. Virgem, porque ele é a prova de que você é muito mais forte do que imagina. Fase 13. Existe algo que precisa ser dito sobre a forma como Virgem se comunica, porque nos próximos tempos, a sua palavra vai ganhar um poder especial. Você vai perceber que o que diz tem mais impacto, que as pessoas prestam mais atenção, que suas ideias encontram mais receptividade.
E isso não é por acaso, é porque a energia de prosperidade que está se formando ao seu redor também afeta a maneira como você se expressa. Quando uma pessoa está alinhada com a abundância, sua voz muda, sua postura muda, sua presença muda. É como a diferença entre um riacho tímido e um rio caudaloso, os dois carregam água, mas o rio tem uma voz que se ouve de longe, uma presença que transforma a paisagem por onde passa. Você está se tornando esse rio. Virgem. A sua comunicação vai se tornar uma ferramenta poderosa de prosperidade. Isso pode se manifestar de várias formas, talvez numa conversa que abra portas profissionais, talvez numa negociação onde você consiga condições melhores do que esperava, talvez numa palavra de sabedoria que inspire alguém e que volte para você multiplicada em forma de bênçãos. Preste atenção nas conversas que tiver nos próximos tempos, especialmente aquelas que parecerem casuais, porque muitas vezes é nas conversas mais simples que as maiores oportunidades se escondem. Um comentário solto pode se transformar numa parceria. Uma ideia compartilhada num café pode virar um projeto lucrativo. Uma palavra de encorajamento pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. A sua voz importa. Virgem. Use-a com sabedoria, use-a com intenção, e observe como o mundo responde de formas que vão te surpreender. Fase 14. Virgem. Quero falar agora sobre uma transformação que está acontecendo na maneira como você enxerga o dinheiro e a abundância. Durante muito tempo, talvez a vida inteira, você carregou uma crença de que é preciso trabalhar muito duro para merecer cada centavo. E essa crença tem as suas raízes, talvez venha da sua família, talvez de experiências difíceis que você viveu, talvez de uma época em que as coisas eram realmente muito difíceis. Mas essa fase que está se formando nos bastidores está gentilmente desafiando essa crença. Não está dizendo que trabalho não é importante, claro que é, especialmente para a Virgem. Mas está mostrando que existe uma diferença entre trabalhar com esforço e trabalhar com fluxo. É como a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar a favor dela. Nos dois casos você está nadando, mas num deles você chega muito mais longe com muito menos desgaste. A prosperidade que está chegando para você quer te ensinar a nadar a favor da correnteza. Quer te mostrar que é possível ter abundância sem sacrifício extremo, que é possível receber com facilidade, que é possível viver com leveza financeira. Isso não significa parar de trabalhar, significa trabalhar de forma mais inteligente, mais alinhada, mais conectada com o fluxo natural da vida. Nos próximos tempos, observe como certas coisas vão começar a fluir com mais facilidade na sua vida financeira, como se o universo estivesse mostrando, olha, pode ser assim também. E quando isso acontecer, não se assuste, não desconfie, apenas agradeça e permita que o novo padrão se instale. Você merece uma vida onde a abundância flui com naturalidade, e essa vida está mais perto do que você pensa. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Fase 15. Agora, Virgem, vamos falar sobre o lar, sobre o seu espaço, porque existe uma conexão profunda entre o ambiente onde você vive e a prosperidade que flui na sua vida. E essa fase que está se formando nos bastidores está pedindo que você olhe ao redor com novos olhos. Não estou falando de reformas caras ou mudanças drásticas, estou falando de energia. De como o espaço onde você vive reflete o seu estado interior. Quando uma casa está organizada, limpa, com espaço para o ar circular, ela se torna um ímã para coisas boas. É como um ninho bem feito. Quando o pássaro constrói um ninho forte e acolhedor, ele está criando as condições para que a vida nova chegue, para que os filhotes nasçam seguros, para que a família prospere. O seu lar é o seu ninho. Virgem. E nos próximos tempos, você vai sentir uma vontade forte de arrumar, de limpar, de se desfazer de coisas que já não usa, de abrir espaço. Siga essa vontade, porque ela não é aleatória. Cada objeto que você remove da sua casa e que já não tem utilidade é como uma porta sendo destrancada, é espaço sendo criado para que o novo entre. E o novo que quer entrar na sua vida é bonito, é próspero, é abundante. Mas ele precisa de espaço. Nada novo pode chegar se não houver lugar para ser recebido. Olhe para cada cômodo da sua casa como se fosse um capítulo da sua vida, o que precisa ser reorganizado, o que precisa ser liberado, o que precisa de mais luz. Cuide do seu espaço como quem cuida de um jardim sagrado, porque é ali, dentro das paredes do seu lar, que muitas das bênçãos que estão a caminho vão se manifestar primeiro. Fase 16. Virgem, preciso te contar algo sobre os números que estão se movendo ao seu redor. Não estou falando de numerologia complicada,
Estou falando de padrões que a vida está criando para chamar a sua atenção. Você pode ter notado que certos números aparecem com frequência, no relógio, em placas, em documentos, em valores. Isso são sinais de que a energia ao seu redor está ativa, está se organizando, está preparando o terreno para algo significativo. É como quando antes de chover, as formigas mudam de comportamento, as folhas viram, o cheiro do ar muda. São sinais da natureza dizendo que algo grande está vindo. A prosperidade que está se formando para você tem seus próprios sinais, e os números são um deles. Mas não são apenas números, são também encontros inesperados, são portas que se abrem sem que você tenha batido, são convites que chegam de onde você menos esperava. Preste atenção em tudo nos próximos tempos, porque o universo está se comunicando com você de formas muito específicas. E cada sinal que você reconhece e agradece fortalece a conexão entre você e a fonte da abundância. É como sintonizar um rádio. Quanto mais perto da frequência certa, mais claro o som fica, até que de repente, a mensagem chega com total clareza. Você está ajustando a sua frequência. Virgem, e quanto mais consciente você estiver desses sinais, mais rápido a prosperidade vai se materializar. Não ignore nada, não descarte nada como coincidência. Porque nesta fase da sua vida, não existem coincidências, existem confirmações de que você está no caminho certo. Fase 17. Virgem, existe algo que precisa ser curado antes que a prosperidade plena se manifeste na sua vida, e isso tem a ver com o passado. Não com todo o passado, mas com momentos específicos onde você sentiu que foi injustiçado, onde sentiu que deu tudo e recebeu nada em troca, onde sentiu que a vida foi injusta. Esses momentos deixaram marcas, e essas marcas, por mais antigas que sejam, ainda influenciam a forma como você recebe a abundância. É como uma cicatriz que se forma sobre um ferimento, ela protege, sim, mas também endurece a pele, torna menos sensível. E para receber a prosperidade que está chegando, você precisa de sensibilidade, precisa de abertura, precisa de um coração que saiba sentir a abundância quando ela chegar. Nos próximos tempos, a vida vai te oferecer oportunidades de fazer as pazes com o passado. Pode ser através de uma lembrança que surge do nada, pode ser através de um sonho, pode ser através de uma conversa que toque em feridas antigas. Quando isso acontecer, não fuja, não evite, permita-se sentir, permita-se processar, e então, solte. É como as árvores no outono, elas não lutam para segurar as folhas secas, elas simplesmente deixam ir, sabendo que novas folhas virão na primavera. Cada mágoa que você solta, cada ressentimento que perdoa, cada dor que aceita e libera, abre espaço no seu coração para receber mais. E o que está querendo entrar no seu coração agora? Virgem, é tanta coisa boa, tanta bênção, tanta prosperidade, que vale a pena abrir as portas completamente. O passado ficou para trás, o que importa é o que está sendo construído agora, neste exato momento, nos bastidores da sua vida. Fase 18. Agora. Virgem, quero falar sobre uma força que está crescendo dentro de você e que vai ser determinante para a prosperidade que está a caminho. Essa força é a gratidão. E eu sei que pode parecer simples demais, pode parecer que não tem relação direta com dinheiro ou com sucesso, mas eu te garanto, a gratidão é o combustível mais poderoso que existe para atrair abundância. Quando você agradece pelo que tem, por menor que pareça, você está enviando uma mensagem para o universo dizendo que está pronto para receber mais. É como quando você cuida bem de uma planta e ela responde dando mais flores. A vida responde da mesma forma quando você cuida dela com gratidão. Nos próximos tempos, faça um exercício simples. Todos os dias, ao acordar ou antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas grandes, como a saúde, como a família, ou podem ser coisas pequenas, como o café da manhã, como o canto de um pássaro na janela, como a brisa fresca numa tarde quente. Esse exercício, que leva menos de 1 minuto, tem o poder de transformar a sua realidade de forma profunda. Porque a gratidão muda a frequência em que você vibra, e quando a sua frequência muda, tudo ao seu redor muda também. As oportunidades ficam mais visíveis, as soluções aparecem mais rápido, as pessoas certas se aproximam. A gratidão é como um rio que quanto mais flui, mais largo fica, mais vida carrega em suas margens, mais abundância espalha por onde passa. Seja esse rio. Virgem. Deixe a gratidão fluir e observe como a prosperidade que está se formando nos bastidores começa a se revelar mais rápido do que você imaginava possível. Fase 19. Virgem, estamos chegando perto do fim desta revelação, e eu preciso te dizer algo que talvez seja a mensagem mais importante de todas. Tudo o que eu descrevi até aqui, cada fase, cada sinal,
cada transformação, nada disso vai funcionar se você não acreditar que merece. E essa é a questão central para a Virgem. Por que vocês são tão exigentes consigo mesmos, tão perfeccionistas, tão autocríticos, que muitas vezes sabotam a própria felicidade sem perceber? É como se existisse uma voz interna dizendo que você precisa ser perfeito para merecer coisas boas, que precisa fazer tudo certo, que não pode errar nunca. Mas eu quero que você ouça isso com muita atenção. Você não precisa ser perfeito para merecer prosperidade. Você já merece. Merece pelo que é, não pelo que faz. Merece pela sua essência, não pelas suas conquistas. Pense no sol, ele não precisa fazer nada para brilhar, ele simplesmente brilha, é a sua natureza. E a sua natureza, Virgem, é abundante. Você nasceu para prosperar, nasceu para ter uma vida plena, nasceu para experimentar a riqueza em todas as suas formas. A fase que está se formando nos bastidores da sua vida é a confirmação disso. É o universo dizendo: chega de dúvida, chega de se cobrar tanto, chegou a hora de receber. Permita-se acreditar, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja devagar. Porque a crença é como uma semente, começa pequena, mas quando encontra solo fértil, cresce até se tornar algo magnífico. E o solo da sua vida, Virgem, nunca esteve tão fértil como agora. Fase 20. E aqui estamos. Virgem, na última fase desta revelação. E eu escolhi guardar algo especial para este momento. Tudo o que foi dito até aqui é verdadeiro, cada palavra, cada metáfora, cada descrição do que está se formando nos bastidores. Mas existe um elemento que conecta tudo, que é o fio invisível que une cada fase, cada sinal, cada transformação. E esse elemento é você. Sem você, nada disso existe. Sem a sua dedicação, sem o seu trabalho, sem a sua fé silenciosa, nenhuma dessas bênçãos teria onde pousar. É como uma chuva generosa que cai sobre o deserto, sem as sementes escondidas na areia, a chuva seria apenas água passando. Mas porque as sementes estão lá, esperando, pacientes, a chuva se transforma em vida, em cor, em flores que cobrem tudo até onde a vista alcança. Você é a semente e a chuva ao mesmo tempo. Virgem. Você plantou e agora vai colher, mas também é a chuva que alimenta o plantio dos outros ao seu redor. A sua prosperidade não é só sua, ela transborda, ela inspira, ela transforma tudo e todos que estão perto de você. Nos próximos tempos, quando a abundância começar a se manifestar de formas cada vez mais claras na sua vida, lembre-se deste momento. Lembre-se de que alguém olhou para a sua jornada e viu beleza, viu força, viu um futuro brilhante se formando. Porque é exatamente isso que eu vejo quando olho para a Virgem agora. Um futuro cheio de prosperidade, cheio de realizações, cheio de tudo aquilo que você trabalhou tanto para construir. A colheita chegou. Virgem, abra os braços, abra o coração e receba tudo o que é seu. Virgem, o que foi revelado aqui hoje não foram apenas palavras, foram reflexos do que já está em movimento na sua vida. Cada fase que você ouviu, cada sinal que reconheceu, cada emoção que sentiu enquanto ouvia, tudo isso é confirmação de que algo real e poderoso está se formando ao seu redor. A prosperidade não pede permissão para chegar, ela simplesmente chega quando o terreno está pronto. E o seu terreno, Virgem, está mais do que pronto. Está fértil, está cuidado, está esperando as primeiras chuvas para explodir em vida. Nos próximos dias, preste atenção em cada detalhe, em cada conversa, em cada oportunidade que aparecer, porque tudo faz parte do plano maior que está se desenhando para você. A sua história não termina aqui, ela está apenas começando um novo capítulo, o mais bonito de todos. Confie no que está vindo, confie em si mesmo, confie no processo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.